esse é o Decide na TV. No programa de hoje, Fabiano Sanino falando um pouquinho sobre o que é PMI. Você sabe? Então assista o programa para saber um pouco mais. No programa de hoje nós estamos recebendo aqui o professor Fabiano Sanino, que é mestre em engenharia de produção e diretor do PMI. Fabiano, vamos... Primeira coisa, me explica o que é PMI, antes de qualquer coisa. Obrigado pela possibilidade de participar aqui da entrevista. Eu acho que é uma grande oportunidade de explicar o que é o PMI. O PMI é o Project Management Institute, é uma instituição internacional que coloca no mercado as melhores práticas, discute, debate e defende a gestão de projeto no Brasil e no mundo. No Brasil, ela hoje é uma organização em ascensão, crescente. Você tem algumas milhares de associados no Brasil, não só aqui em São Paulo, mas por todo o Brasil. Você tem capítulos pelo Brasil todo e pelo mundo inteiro. Para você ter uma ideia, o Brasil é o 6º maior capítulo de gestão de projeto. Para isso você vê a importância que a gestão de projeto hoje tem nas empresas brasileiras. E a gestão de projeto em si é uma forma de você gerenciar as atividades dentro da sua organização. Você tem que entender que projeto é uma atividade, uma ação, é um grupo de atividades, é uma iniciativa única que você tem dentro da sua empresa. Ela é caracterizada por ser única, por ter um tempo definido, por ter um escopo definido, e você precisa, como gestor, trabalhar com muitas variáveis de definição de qualidade, riscos, a questão de trabalhar com fornecedores, tudo isso dentro de um pequeno prazo ou de um longo prazo, isso não importa. Você vai trabalhar desde projetos estratégicos da empresa, projetos operacionais. Então, o profissional de gestão de projeto hoje no Brasil, ele é muito requisitado, principalmente para a questão de saber ser uma pessoa dinâmica e saber tomar as decisões com tantas variáveis no dia a dia de seu trabalho. Porque você tem decisões de tempo, escopo, valor do projeto, né? O projeto você vai, como eu comentei, você tem o projeto em si, que você tem 10 grandes áreas de conhecimento, então fornecedores, custo, prazo, escopo, qualidade e assim, gestão de envolvidos. Então você coloca dentro de um projeto todas essas variáveis de decisão. Imagina em que você tem dentro de um projeto uma questão em que vai impactar o meio ambiente. Todos os impactados, todos os envolvidos dentro daquela comunidade são influências dentro do seu projeto. E se o gestor de projeto ele não está atento a isso, as decisões que ele vai tomar são certamente equívocas. Então é muito importante um gestor de projeto conseguir concatenar todas as questões. Não só questões técnicas, como você diz, questões de custo, avaliações de retorno ao investimento, mas questões que são humanas, questões de relacionamento, questões políticas dentro de um projeto. E você tem, como eu falei, você trabalha não só no nível tático, você trabalha no nível estratégico da organização. Então, quando você fala de uma iniciativa estratégica, ou de um planejamento estratégico de uma empresa, você sempre vai ver esse planejamento estratégico ser quebrado em iniciativas estratégicas que são projetos. Agora, aí vem uma grande pergunta: como essas iniciativas são definidas? Como que elas são decididas? Então entra aí um grande papel do gestor de portfólio, né, do executivo de portfólio, que é conseguir fazer a melhor definição, maximizar o retorno do investimento da empresa dentro desse portfólio de projetos. Então entra aí a grande complexidade que a gestão de projeto tem dentro das corporações. Entendi. Uma das coisas que eu acho interessante em gestão de projetos, que a literatura expõe de uma certa maneira, mas você está aqui, a gente pode explorar isso um pouquinho melhor, é matar um projeto. Porque não existe só o projeto... Porque assim, a gente pensa, o projeto vai ser lindo, maravilhoso, vai ter começo, meio e fim, vai dar tudo certo. Existem momentos que o gestor ele precisa matar o projeto também, né?
Explica para mim como é que isso funciona. Isso é muito bacana você perguntar, porque as pessoas realmente não entendem o que é as etapas de uma gestão de um portfólio. Quando você tem, por exemplo, vamos pegar uma empresa modelo, uma Petrobras, uma grande empresa do mercado que está na mídia, então a gente sempre ouve, olha, um novo projeto de exploração, uma nova iniciativa da empresa. E a gente não entende como isso é decidido e como isso para. Eu faço muitas vezes um paralelo com o mercado de investimento, onde você tem um investimento que você quer, você sabe que se você colocar um X de dinheiro, você vai receber um Y de retorno, e muitas vezes você fala, poxa, se esse mesmo dinheiro eu alocar em uma outra ação, eu vou ganhar mais dinheiro, então eu tiro o dinheiro dessa ação e coloco em outra. Um projeto, quando você avalia dentro de uma organização, é maximização de retorno, maximização de lucro. Então, o gestor do portfólio, ele vai olhar exatamente isso. Só que ele vai olhar isso dentro do ambiente interno da organização e do ambiente externo. Isso quer dizer, ele vai ter que olhar a economia, ele vai ter que olhar a política do lugar onde ele está, mas também as questões internas de oportunidades, de inovação e assim por diante. Então, inicialmente, uma empresa, ela identifica os projetos da sua organização. Então, você imagina em que você tem diversas áreas, você tem um orçamento limitado, isso todas as empresas, né? É uma das restrições padrões nas empresas. Você tem um orçamento limitado e você consegue, por exemplo, definir quais são os projetos que eu gostaria de fazer. Então você lista nessa empresa 50, 100 projetos. Só que dali você começa a selecionar o mais viável, você começa a selecionar o tecnicamente mais interessante e você faz uma seleção desse projeto. A partir de um momento, você vai ter um grupo de projetos selecionados, você vai ter a necessidade de falar, eu tenho, no lado da minha mão, um X quantidade de dinheiros e eu tenho um Y quantidade de projetos que vão me dar um retorno. Quais são os projetos que eu vou colocar? Então eu vou fazer um processo de seleção e balanceamento de projetos dentro da organização. Só que a empresa é um corpo dinâmico, é um corpo vivo. Durante o ano, durante todo o processo, você vai ter a necessidade de investir em um novo projeto, numa nova ideia, ou muitas vezes uma variação, por exemplo, externa, faz com que aquele projeto não seja mais interessante. E é aí que você muitas vezes vai ter que cancelar o projeto ou encerrar o projeto. Entra aí uma questão para o profissional. O profissional muitas vezes, ele fala, olha, eu era o gestor desse projeto. Poxa, e a empresa cancelou. Será que é minha incompetência? Não, muitas vezes não. Sabe, a grande questão para o gestor de projeto que ele tem que estar preparado para entender todos esses ambientes, todas essas variações estratégicas da empresa. Porque as decisões dele dentro do projeto também dependem das variações do portfólio. Então, o gestor do projeto numa empresa, ele tem que ficar muito atento às decisões estratégicas da sua empresa e o que ocorre no mercado. E você pode ter uma fusão também dos projetos, né? Porque de repente um projeto, você está correndo com 3 ou 4 projetos que em paralelo eles têm um escopo muito próximo, ou de repente esse projeto desenvolver alguma coisa que é muito interessante para um outro projeto, você pode fundir também, né? Exato. Aí você também traz um conceito que é o de programa, né, que é um pouquinho diferente do projeto. Um projeto, como eu falei, é uma iniciativa com começo, meio e fim, bem definidos. Um programa é um conjunto de projetos que tem sinergicamente você ganha em qualidade quando você trabalha ele em conjunto. Então você lembra que alguns programas do governo até falam, programa Plan Gás. Ele era composto, que é um planejamento de gás, uma definição de gás que você tinha de dutos de gás, exploração de gás no Brasil. Não era um projetinho, não era só a perfuração de um poço de petróleo. Era um conjunto de projetos que junto criavam um programa que era ligado a uma iniciativa estratégica do governo. E isso acontece nas empresas. Você pode falar em qualquer empresa que, olha, eu gostaria de desenvolver
uma prática nova na empresa, ou desenvolver uma indústria, ou uma nova planta industrial. Aquela planta nova industrial, ela vai ser feita, quebrada em vários projetos, e aquilo é um programa. Aquele programa, que tem composto vários projetos, ele está dentro da iniciativa estratégica da empresa, que, por exemplo, é expansão da produção dentro daquele mercado. Então, todos esses processos, desde o portfólio, desde o planejamento estratégico até a operação da empresa, ela tem essa grande oportunidade de estar ligado. E vai do gestor de projeto ter a competência, a habilidade, que para o PMI, para até a certificação do PMI, que é o PMP, Project Management Professional, você tem isso como uma habilidade principal, a tomada de decisão. Então o gestor ele tem que saber tomar as decisões corretas, avaliando todas essas questões. Mas, mais do que isso, além das questões ambientais, como a gente está falando, políticas, governo, economia, ele tem que entender os stakeholders, que são os envolvidos. Não só os stakeholders internos da organização, como o chefe, como os colaboradores, mas os stakeholders externos, que são as empresas concorrentes, que é o cliente, os fornecedores, a comunidade em geral. E isso, muitas vezes, não é visto. Hoje, um gestor de portfólio, um gestor de projeto, no mercado bem visto, ele é aquele que consegue entender as relações de impacto no externo e no interno. Tanto que, na teoria, você discute exatamente isso. Um projeto ele tem um começo, um meio e um fim. E é estudado e é dado na educação para os alunos, né, para os estudantes na área de gestão de projeto, que a responsabilidade do gestor de projeto vai até o final do projeto. E aí vem uma questão. Eu entreguei meu projeto no tempo, no prazo, no escopo. O cliente saiu feliz naquele momento. Só que aquele projeto ele não foi adotado. A comunidade daquele projeto, os stakeholders, simplesmente aceitaram o projeto e desencanaram. Desistiram do projeto depois de 6 meses. O projeto foi realizado com qualidade ou foi um investimento que em 6 meses foi jogado pela latrina? Hoje, o gestor de projeto, o debate é exatamente isso. As suas decisões têm que ser de longa duração. A decisão que ele toma no projeto tem que ser avaliado o impacto na comunidade e a sua repercussão. No pós-projeto. No pós-projeto. Pós-sustentação, se for um projeto de tecnologia, no pós-implantação da fábrica. Então é nessa questão que hoje as decisões de um projeto, de um gestor de projeto, têm que ser muito baseadas. Não só no curta duração, no TIR, no VPL do projeto, mas no resultado dele dentro da sua comunidade. E você estava falando do gestor de projetos. Por exemplo, o portfólio também é uma atribuição do gestor de projetos? Ou pode ser... Sim. Dentro do PMI, você vai trabalhar, falando isso, dentro das metodologias, das práticas que o Project Management Institute aplica, que é, certamente, melhores práticas que existem no mundo acadêmico, na teoria acadêmica. Você vai ter um book of knowledge, um livro de conhecimentos relacionado à gestão de projetos, e você tem um relacionado à gestão de portfólio e um relacionado à gestão de programa. Eles têm disciplinas e conhecimentos específicos para cada um. Isso é o que a gente vê nas certificações e nas práticas. Então, se você for prestar uma certificação para gestão de projeto, você tem um número de conhecimentos necessário. E se você for prestar uma certificação para portfólio, você também tem conhecimentos específicos para isso. O que nós vemos no mercado? As pessoas que trabalham em projetos, elas têm uma visão muito mais hands-on, muito mais aplicado, muito mais integrativa de grupo, de liderança. E a pessoa que vem na linha do portfólio, da gestão de portfólio, ela vem de uma carreira muito mais na visão estratégica, muito mais na visão exatamente de análise de ambiente, análise de investimentos. Então, claro, você vai ter pessoas e carreiras que se cruzam, mas tipicamente você vê, são áreas em paralelos que se complementam. Você acha que as pessoas elas têm
skills diferentes. Tem habilidades diferentes. As habilidades, elas meio que focam, né? Se você vai ser um gestor pleno de projetos ou se você vai gerir a carteira. Você hoje pode dizer sim que são habilidades complementares. Mas, no fundo, quando você avalia o que você gostaria de um gestor de projeto, é que ele tenha o conhecimento e as habilidades de um gestor de portfólio, porque ele precisa tomar decisões dentro do projeto que tem impacto e vieses da estratégia. Já a mesma coisa do gestor de portfólio. Ele tem que olhar as decisões de portfólio dele, não só baseado na estratégia, no retorno ao investimento, mas nas competências da equipe, no impacto na mudança, na transformação da sua organização, no impacto nos stakeholders, na gestão da sua comunidade. Então, hoje, conforme o tempo e a maturidade da matéria, da disciplina de gestão de projetos se avança, você vai vendo um merge, uma fusão de habilidades necessárias para todos esses profissionais. Uhum. E talvez as pessoas não conhecem um pouquinho, não tem noção. Como que eu faço para me tornar? Agora fiquei interessado. Como que eu faço para me tornar do PMI? Ou como que eu faço para tirar certificação? Na verdade é uma certificação, né? PMI é uma associação. Então, você participar do PMI, você entra tem no site PMI, www.pmi.org, ou pmisp.org.br, que é o site brasileiro, São Paulo. E lá dentro você pode se associar ao PMI, tem uma taxa anual, e você escolhe o capítulo São Paulo ou o capítulo da sua região para fazer parte. Mas mais do que fazer parte como associado, você pode fazer parte como voluntário. Como voluntário, você tem a chance não só de praticar a gestão de projeto dentro da comunidade, discutir, debater, atuar fortemente em cima da gestão de projeto. Mas você fala, poxa, eu não tenho tempo para ser voluntário, eu quero me associar e quero a certificação. A certificação ela é feita diretamente com o PMI Estados Unidos, então você tem uma taxa para fazer essa prova e ele pede alguns requisitos de experiência, tanto os requisitos de experiência em horas de projeto, de gestão de projeto, como requisitos de horas de treinamento. Isso mostra o que para o mercado? Mostra que você tem um nível de conhecimento mínimo, um nível de experiência mínima para ser chamado no mercado gestor de projeto. Então, ele não garante certamente a qualidade do profissional, mas ele garante que a pessoa que passou pela prova, pela certificação, ela conhece um grupo de ferramentas, um grupo de conhecimentos mínimos para aplicar na organização. O que, para o mercado, ele é um diferencial muito importante. E essas ferramentas, dentro dessas ferramentas, assim, teria uma que você falasse, essa é a mais importante para tomar decisão? Ou não? É um conjunto, é mesmo conjunto? Eu consideraria que sim, é um conjunto, mas não tenha dúvida que hoje, infelizmente, a questão de custo e prazo sempre são as questões mais críticas. Então, o que eu falo? Se eu pudesse criar um kit de sobrevivência para um gestor de projeto, eu não vou falar de uma ferramenta específica, mas de um grupo de ações que ele tem que tomar. Uma ação, com certeza, é ter os relatórios, ter as informações do projeto disponíveis para ele, acessíveis a ele, de uma forma rápida. Seja isso via uma ferramenta, seja isso uma ferramenta como ferramentas de gestão de projeto, que existem diversas no mercado, seja isso via um relatório de status de projeto, um relatório de acompanhamento de projeto. Isso porque as suas decisões são baseadas na informação que você tem. Quanto melhor a informação que você tem, quanto melhor a informação que você trabalha junto ao seu corpo diretivo, mais confiança o corpo diretivo vai ter com você e mais possibilidade de dar a decisão para a informação correta. Uma outra informação, outra questão desse toolkit e o gestor de projeto não necessariamente ele é a pessoa técnica, experiente do projeto. Ele é uma pessoa com habilidades de gestão. Gestor, né? Por isso que o nome já fala. E o que acontece quando você tem que tomar uma decisão técnica? Então, a gente brinca, né, que um bom gestor de projeto ele tem uma ótima agenda.
uma agenda de contatos. Ele sabe com quem conversar, ele sabe para quem perguntar, ele conhece os especialistas. Então, se você tem uma dúvida técnica para tomar uma decisão, contate um especialista. Seja ele um consultor externo, seja ele um especialista dentro da tua organização, mas o gestor de projeto ele tem que ser hábil na comunicação, no tratativa com as pessoas. Logo, tratar isso com as pessoas é muito importante, perguntar para as pessoas especialistas. Isso é um segundo ponto. E o terceiro ponto, que é o maior, eu acho que hoje em dia o mais crítico, é tenha uma tomada de decisão baseada em princípios éticos. Eu acho que a ética, tenho certeza, que a ética em projeto hoje, ele é o diferencial do gestor de projeto. Um gestor de projeto que ele é reconhecido por tomar decisões éticas, ele vai ser levado como um profissional muito mais de sucesso. Então, para isso, todas as decisões, não é as grandes decisões financeiras, as pequenas decisões internas, o pequeno tratamento com as pessoas tem que ser olhado de uma forma que você gostaria que as pessoas olhassem e falassem, poxa, isso é bom. Então, colocando para um novo gestor de projeto, eu colocaria essas 3 ferramentas: ética, conhecimento, ter informação e ter as pessoas acessíveis e adequadas ao seu lado. No momento que precisar. Tá bom, Fabiano. Eu queria agradecer ao Fabiano e falar para vocês que, se você quiser saber mais sobre o Núcleo Decide e ver outros programas, por favor, acesse www.nucleodecide.com.br. Obrigado e até mais. Esse foi o Fabiano Sanino falando um pouquinho sobre o PMI e sobre gestão de projetos. Nos próximos programas, outros pesquisadores trazendo outras pautas sobre decisão. Esperamos vocês. Até mais.